Marcos 3, versículo 13. E nós vamos mastigar esses versículos e tentar concluir esse capítulo 3. E o pastor Jorge já vai se familiarizando, porque o capítulo 4 sai que é tua, Tafarel. Vamos lá. Depois, Jesus subiu um monte e convidou alguns a subir e reunir-se com ele ali. E eles foram. Então ele escolheu 12 deles para estarem com ele e serem enviados para anunciar o evangelho. Esses 12 ele chamou de apóstolos. Eles receberam autoridade para expulsar demônios. Estes são os nomes dos 12 que ele escolheu: Simão, a quem ele deu o nome de Pedro; Tiago, filho de Zebedeu; e João, seu irmão, que Jesus chamou Boanerges, que quer dizer filhos do trovão; André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, membro do partido dos Zelotes, e Judas Iscariotes, aquele que traiu Jesus. Pode sentar, dando glória a Deus, dando aleluia. Então vamos em partes, pegar do verso 13 ao 19. Aqui Jesus sobe no monte. E se você for observar esse texto também, ele se encontra em Mateus capítulo 10 e Lucas 12. E fala que Jesus ele passou a noite toda orando para escolher os discípulos. E Jesus, depois de passar a noite toda orando, ele escolhe 12 apóstolos, 12 discípulos. Dentre os discípulos que ele tem, ele escolhe 12. Desses 12 só tinha alma boa, só gente boa, gente honesta, gente educada, pessoas com a índole elogiável. Ali não tinha ninguém que era desonesto, ali não tinha ninguém que era pecador, que pecava, só gente boa, amém? Tá vendo que você não está prestando atenção? Só tinha alma de gato aqui, você está dando amém. Só tinha gente ruim aqui, irmão. Tinha o Mateus, que era cobrador de impostos; Judas, que era o que amava mais Jesus, né? Traiu Jesus por 30 moedas de prata. Então aqui só tinha pessoas que a sociedade rejeitava. Eu e você não escolheria nenhum desses 12 para andar junto. Tinha o seu Lunga, que é aquele camarada que pavio curto, que era Pedro. Seu Lunga. Mulher, traz o café. Aonde? Na xícara, é? Não, joga no chão e vem empurrando com o rodo para eu tomar. Esse é o Lunga. Era Pedro. Quem é Jesus? É esse. Pedro pegou a espada, foi cortar a cabeça do camarada. Errou, acertou na orelha. Seu Lunga, impaciente, intolerante. Só gente dessa laia. E Jesus escolheu os 12. Mas tem um detalhe importante aqui nesse texto de água de coco, garoto. É? Hoje o processo está. O Brasil está passando uma situação difícil, né? Está gelado. Pelo menos está gelado. Eu dei um sorriso, quase que eu choro agora. Vou deixar aqui que eu estou com medo de derramar isso aqui. Vou melhor colocar aqui, pastor. Tem um detalhe aqui nesse texto que eu queria que você prestasse atenção. Dê um pouquinho de gás, até 9h30, um pouquinho de gás. A Bíblia diz que Jesus chama os 12, mas primeiro Jesus não chama eles. Jesus primeiro não envia eles. Fica olhando para a sua Bíblia. A Bíblia diz que Jesus primeiro chama eles para estarem com Ele. E depois que os discípulos estão com Jesus, em seguida, Jesus envia eles. Porque deixa eu dizer um negócio a você. Intimidade com Deus vem primeiro do que atividade para Deus. Você pode fazer tudo na igreja. Você pode se ocupar e ter cargo na igreja, ter função na igreja. Você pode ter várias atividades na igreja. Nós estamos aqui sendo honrado pela presença do nosso irmão Marcos, a sua esposa,
que fazem parte do programa da nossa rádio. E cada um tem uma função no reino. Mas nós temos aqui, Jesus está ensinando uma lição. Não adianta você fazer a obra de Deus e não estar envolvido com o Deus da obra. É um perigo, Marcos. Um homem de Deus, olha que coisa triste, fazer as coisas para Deus sem estar com Deus. Repita assim comigo: intimidade vem antes de atividade. Não adianta eu estar envolvido, não adianta pregar, não adianta ensinar, não adianta estar na rádio, não adianta dar aula na escola dominical, não adianta estudar, não adianta pregar, evangelizar, cantar, ministrar louvor, não adianta ajeitar som, não adianta fazer nada disso se primeiro eu e você não tiver intimidade com Ele. Primeiro Jesus chama os discípulos para estarem com Ele, para depois enviar eles. Porque não adianta eu e você fazer a obra de Deus e não conhecer o Deus da obra. Não adianta eu e você trabalhar para Deus e não ser trabalhado por Deus. Deus não quer tua mão, Deus quer teu coração. Antes de Deus aceitar aquilo que você faz para Ele, Ele quer aceitar a tua vida, Ele quer ter você. Ah, vamos pregar, pastor, vamos fazer a obra, bora, vai ser bênção, agora a gente vai, bora ensaiar, bora não sei o que. A pergunta é: antes de você fazer o que você quer fazer para Deus, você já esteve com Ele? Você já buscou a Ele? Você já teve um relacionamento com Ele? Você já ouviu a voz dEle? Você já tocou nele? Porque não adianta fazer a obra de Deus e não se envolver com o Deus da obra. Olha para teu irmão que está do lado e diz assim: olha para ele, de Deus quer você no secreto. Deus quer ter intimidade, glória. Deus quer intimidade com você. Deus quer relacionamento. Muito mais do que pessoas que estão dispostas a fazer. Deus está à procura de pessoas que estão dispostas a buscá-lo. Porque você pode fazer sem estar com Ele. A diferença é, você pode fazer sem estar com Ele. Mas se você estiver com Ele, você vai fazer a coisa certa, do jeito certo, na hora certa, no lugar certo, da maneira certa. Porque o segredo primeiro é estar com Ele. Pergunta a teu irmão que está do lado e diz assim: você já parou para pensar que você pode estar fazendo as coisas para Deus sem estar com Deus? Você já parou para pensar que eu posso estar trabalhando para Deus sem Deus estar comigo? Você já parou para pensar, Binho, que eu posso pregar sobre Deus sem estar com Deus? Você já parou para pensar que eu posso cantar sobre Deus sem Deus estar comigo? Aleluia, glória. Estou sentindo a presença de Deus aqui. Deus está falando com gente aqui. Não adianta fazer, não adianta acontecer, não adianta se esforçar, não adianta se disponibilizar se não tiver relacionamento, se não tiver intimidade, se não tiver um coração contrito e quebrantado na presença dEle. Você pode passar 24 horas na igreja. O salmista vai dizer assim: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor, morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Antes de fazer as coisas para Deus, eu quero estar com Ele, eu quero estar na presença dEle. Oh glória! Eu quero viver para Ele, eu quero estar perto dEle, eu quero me envolver com Ele. Às vezes vale mais
você estar perto de Deus do que você fazer certas coisas para Ele. Você já parou para pensar que tem pessoas que Deus, tem momentos na nossa vida que Deus diz assim: pare de fazer o que você está fazendo e venha me buscar. Tem momentos na nossa vida que Deus olha para mim, para você, no nosso ativismo religioso, na nossa atividade religiosa, e Deus fala assim: está na hora de você parar, porque você está fazendo as coisas para mim e não está tendo tempo para mim. Estou sentindo que Jesus está falando com gente aqui. Antes de você fazer uma obra grande para Deus, Deus primeiro quer fazer uma obra grande em você. Deus primeiro quer fazer uma obra grande em mim. Ah, pastor, eu quero fazer missões, eu quero ganhar a África, eu quero ganhar o Brasil, eu quero ganhar a minha escola. Deus já te ganhou. Deus já ganhou teu coração. Deus já tem você para Ele. Deus já tem sua alma, seu tempo, sua prioridade. Porque o que é que adianta trabalhar para o Deus da obra, fazer as coisas para o Deus da obra, fazer as coisas para o Deus da igreja e não estar envolvido com o Deus da igreja? Não adianta. O salmista Davi disse assim: quando tu disseste, buscai a minha face, ele disse: o meu coração respondeu a ti, a tua face, Senhor, buscarei. Antes de Jesus enviar para fazer a obra de Deus, primeiro Ele chama para se envolver com o Deus da obra. Aleluia, glória a Deus. Você pode dar glória a Deus? Glória a Deus. Para concluir esse ponto, quantos pastores, quantos líderes, quantos pregadores, cantores estão fazendo as coisas de Deus sem estar com Deus? A igreja cheia de pessoas vazias e vazias de pessoas cheias. Ah, pastor, mas a igreja está cheia de pessoas vazias. Ah, mas o culto é bonito, mas a pergunta é: será que Deus está recebendo? A estrutura é bacana, mas a pergunta é: será que Deus está recebendo? O que mais importa na nossa vida é estar perto dele. Glória a Deus. O desejo de Jesus é usar eu e você na obra, é usar, colocar palavras na nossa boca, é usar a gente para curar, para expulsar demônio, para falar do nome dele, para arrancar pessoas do inferno, para povoar o céu. Mas antes de tudo isso, ele quer eu e você perto dele. Glória a Deus. Aleluia. Mais importante para ele é eu e você perto dele. Aí quando ele vê eu e você perto dele, ele faz: agora você está pronto para eu te enviar. Agora eu posso te enviar, porque agora eu trabalhei em você, e depois que eu trabalhei em você, agora eu vou trabalhar com você. Olha para teu irmão que está do lado e diz assim: sabe por que Deus ainda não está te usando como você espera? Porque primeiro Deus está trabalhando em você. Deus está transformando você. Oh glória! Deus está mexendo em você. Deus está aperfeiçoando você. Deus está envolvendo você, para depois Ele trabalhar com você. Levanta a mão aí para dar glória a Deus. Abre a boca para dar glória. O Deus da obra está nos chamando para perto dele, porque depois de estar perto dele, Ele vai nos usar. Aí o texto continua. Você vai ver no versículo 20. Jesus voltou para casa onde estava hospedado. O povo começou
a se reunir outra vez, e logo veio tanta gente que não podiam achar espaço nem para comer, não podia ter tempo nem para comer. 21, quando os familiares dele souberam do que estava acontecendo, vieram tentar levá-lo consigo para casa. Ele está fora de si. Olha o que os familiares de Jesus, Maria, os irmãos, as irmãs, depois que viram Jesus aqui no verso 7 a 12, curando, expulsando o demônio, e Jesus agora está escolhendo os 12, está em casa, a multidão está indo para casa ouvir a palavra de Deus, e os familiares de Jesus estão dizendo assim: vamos levar ele para casa, porque ele está fora de si, ele está louco. 22, mas os mestres da lei, os escribas que haviam chegado de Jerusalém, diziam: o problema dele é que ele está dominado por Beelzebul, o príncipe dos demônios, e por meio dele é que ele expulsa os demônios. Olha o que os escribas estão dizendo. A família está dizendo que ele é louco, a família está dizendo que ele está fora de si. Os escribas estão dizendo que ele expulsa demônio em nome dos demônios, em nome de Beelzebul. Jesus está cheio do Espírito Santo, operando através do Espírito Santo, e os escribas estão dizendo: ele está fazendo isso porque ele está cheio de demônio. Eita, aqui tem uma coisa. Olha para teu irmão e diz assim: não pense que tudo é demônio. Quantos crentes que vê demônio em tudo? O Espírito Santo está trabalhando, o Espírito Santo está curando, o Espírito Santo está batizando, o Espírito Santo está transformando, o Espírito Santo está renovando, o Espírito Santo está dando dons espirituais, o Espírito Santo está renovando, e os intelectuais estão dizendo assim: isso não é de Deus. Mas sabe o que está acontecendo? Estamos fechados para as obras do Espírito Santo. E a internet está ajudando nisso, porque é tanta bobagem que a gente vê na internet que realmente a gente fica com o pé atrás. Mas deixa eu dar um conselho a você: nem tudo é demônio. O Espírito Santo faz como quer, do jeito que quer, na hora que quer, usa da forma que quer. Se ele mandar você correr, você corre. Se ele mandar você pular, você pula. Se ele mandar você gritar, você grita. Se ele mandar você dançar, você dança. Se ele mandar você chorar, você chora. Se ele mandar você gritar, você grita. E não vai ser demônio, é ele trabalhando em você. Estamos apagando o Espírito da igreja, porque estamos classificando, dizendo: é da carne, é do diabo, é do homem. Tudo hoje em dia não é mais do Espírito Santo. Se vê uma pessoa rodando, é da carne. Se vê uma pessoa profetizando, é do homem. Se vê uma pessoa falando em línguas, está imitando. Se vê uma pessoa revelando, é porque é mentira, é falso profeta. E Deus me trouxe aqui nessa noite. Se aqui é uma igreja pentecostal, nós somos uma igreja pentecostal, e nós não vamos apagar o que o Espírito Santo quer fazer. Ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje. Cuidado com o que você tem assistido na internet e falado que é do demônio, que é do homem, porque nem tudo é demônio, nem tudo é homem. O Espírito Santo ainda trabalha no meio do seu povo. Aí sabe o que está acontecendo, Diácono Júnior? Igrejas mortas, porque o Espírito Santo não tem liberdade de trabalhar. Vá para a Europa. A Europa viveu um avivamento. John Wesley, não foi isso? A Europa toda impactada pelo avivamento. Os bares fechados. Pessoas bêbadas se renderam. Toda a Inglaterra impactada pelo Evangelho. Vá na Europa hoje. Incredulidade, materialismo, idolatria, frieza espiritual, igrejas fechadas. Por quê? Apagaram o Espírito Santo dos cultos. Nós temos que ter cuidado, vigilância, porque realmente existem muitas obras da carne, muita meninice, muita criancice, muitas pessoas imitando dons sem ser o Espírito Santo. Mas deixa eu dizer algo a você: se tem uma coisa que ninguém vai tirar do meu coração, é a crença de que o Espírito Santo age.
é a crença de que o Espírito Santo batiza, de que o Espírito Santo revela, de que se Ele mandar rodar, a gente roda, se Ele mandar a gente dançar, a gente dança, porque Ele é o mesmo, Ele é vivo, Ele é poderoso, Ele faz como quer, a igreja é dele, e aonde o Espírito Santo está, ali há liberdade. Aí os escribas estavam dizendo assim, ó, é demônio. Jesus curando, Jesus libertando, e os fariseus incrédulos dizendo assim, ele faz isso porque ele faz em nome de Beelzebu, é demônio. E sabe o que é que Jesus disse? Que atribuir a Satanás uma obra que o Espírito Santo está fazendo é blasfêmia contra o Espírito Santo, é um pecado que não tem perdão. Está escrito. Olha o que Jesus falou, olha o versículo 28, pule para o 28. Nos 22 ao 27, Jesus fala que um reino dividido não prospera. Satanás, como é que eu estou expulsando demônios em nome de Beelzebu? Porventura Satanás está dividido? Satanás está expulsando Satanás? Um reino dividido não prospera. E os vossos filhos expulsam demônio em nome de quem? Jesus está dizendo, não pode. Eu não posso estar expulsando demônio em nome de Satanás, porque senão Satanás está lutando contra ele mesmo. Aí Jesus diz assim no verso 28, eu afirmo a vocês a verdade. Qualquer pecado e blasfêmia do homem pode ser perdoados, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo nunca será perdoado. É um pecado eterno. 30. E lhes disse isto porque eles estavam afirmando, ele está com um espírito imundo. Atribuir a Satanás algo que o Espírito Santo que está fazendo é um pecado sem perdão. Aí o Espírito Santo pega um irmão na igreja, aí usa o irmão, e aí você está julgando, dizendo assim, não é de Deus não, é nada, isso é da carne. E Jesus está dizendo aqui nesse texto, se tem um dos motivos da blasfêmia contra o Espírito Santo, que é o pecado que não tem perdão, é quando a gente diz algo que o Espírito Santo está fazendo através de alguém e a gente diz que é Satanás. Olha para teu irmão e diz assim, cuidado, você pode estar cometendo pecado eterno, você pode estar cometendo blasfêmia contra o Espírito Santo. E deixa eu dizer a você um conselho, cuidado quando você fica sorrindo em vídeos que vê da internet, pessoas zombando do Espírito Santo, e eu e você morrendo de rir. Cuidado. Isso também é blasfêmia contra o Espírito Santo. Se tem uma coisa que eu ensinei a minhas filhas foi, não brinquem com as coisas de Deus. Deus é sério. Nunca brinque com as coisas de Deus. Quem peca contra Deus, Jesus intercede. Quando pecamos contra Jesus, o Espírito Santo intercede. Mas quando nós pecamos contra o Espírito Santo, quem é que vai interceder? Quem é que intercede quando blasfemamos contra o Espírito Santo? Paulo vai dizer, Efésios 4, verso 30, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Olha para teu irmão e diz assim, Deus quer te usar. Deus quer derramar poder na tua vida. Deus quer usar ele na obra dele, no reino dele, na casa dele. Glória a Deus, aleluia. Você pode dar glória a Jesus? Glória. Nós estamos igualzinho aos discípulos na tempestade. Jesus está vindo em cima das águas andando e a gente está dizendo é fantasma. O Espírito Santo está trabalhando e a gente está dizendo é demônio, não, é o homem. E a igreja perdendo a unção, apagando o fogo do Espírito. Eu não estou dizendo que nós temos que crer em tudo e aceitar em tudo, mas a Bíblia fala em 1 João capítulo 1, verso 4, não é provar os Espíritos.
Se você entendeu que aquilo é de Deus, meu irmão, não abra sua boca para duvidar. Se é Deus que está falando, se o Espírito Santo já confirmou, eu sou muito cauteloso nisso. A igreja está rodando, eu fico observando. Quando eu percebo que a coisa é de Deus, eu entro com tudo. Agora, quando eu percebo que a coisa não é, aí podem ver que eu fico quietinho no meu lugar. Não estou dizendo que eu sou o medidor espiritual da igreja, não. Não vá por mim não, que eu posso errar. Posso errar. Mas uma coisa é certa. Nós temos que ter discernimento para não chamar de demônio aquilo que é o Espírito Santo. E cuidado que tem crente vendo demônio em tudo. Vê demônio na esposa, vê demônio nos filhos, vê demônio em foto, vê demônio na igreja, vê demônio em pastor. É Satanás que está querendo destruir minha casa. Satanás diz, eu? Tu é uma péssima esposa. Ele quer dizer que é eu que estou querendo destruir tua casa. Satanás, pastor, quer acabar com o meu casamento. Tu é um marido mau esposo, não dá atenção à esposa, não dá carinho, não paga uma chapinha para ela esticar o cabelo, não leva para comer um hambúrguer. Quer dizer que é o diabo que quer destruir o teu casamento? Não. Satanás chegou, olhou e você já estava trabalhando. Ele disse, vou voltar que aqui não tem espaço para mim não. Já tem gente trabalhando demais, está sendo eficiente. Precisa não. Você pode dar glória a Jesus? Você pode dar glória a Deus? É o único pecado sem perdão. É a blasfêmia contra o Espírito Santo. E para terminar, verso 31. Isso aqui é interessante, eu termino agora. Então sua mãe, olha de novo a família de Jesus. Sua mãe e seus irmãos chegaram à casa onde ele estava ensinando. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Verso 31, 32 agora. Muitas pessoas estavam sentadas ao seu redor e lhe disseram, sua mãe e seus irmãos estão lá fora e querem vê-lo. Ele perguntou, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Depois olhou para aqueles que estavam assentados em volta dele e disse, estes são minha mãe. Jesus olhou para todo mundo que estava em volta dele e disse assim, estes são minha mãe. Estes são minha mãe e meus irmãos. Todo aquele que faz a vontade de Deus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Pastor, Jesus está rejeitando a sua família sanguínea? Não. Mas aqui tem uma lição importante. Aqui nós temos um conflito entre o desejo da família de Jesus, que é proteger Jesus. Você vê que primeiro eles vão lá achando que ele está louco e quer levar ele para casa. Depois eles vão lá, manda chamar ele, manda avisar ele que a gente está aqui, que a gente quer levar ele. Proteção, quer proteger Jesus. Jesus acaba com esse negócio de ministério, porque senão você vai morrer. A gente te ama, para de pregar, para de ensinar, para de seguir, de ir ao caminho da cruz, porque a gente quer proteger você. A gente ama tanto você. Nós temos um plano para você, e esse plano é a sua proteção. Mas Jesus aponta para aquelas pessoas que estavam ali em volta e diz assim, esses são minha mãe, meus irmãos. Porque Jesus tem um projeto da família, mas tem o que Deus chamou ele para fazer. Aleluia. Glória. Existe a vontade dos pais, existe a vontade da família, existe o projeto da família, existe os planos da família, mas existe o que Deus projetou para você. Aqui tem um conflito entre o que a família julgava melhor para Jesus e o que Deus havia chamado Jesus para fazer. Olha para teu irmão e diz assim, Deus já tem um chamado para a tua vida.
Vai dizendo assim para ele e para ela: fique esperto, fique esperta, porque pode ser que o que Deus tem chamado a você, o que Deus chamou para você fazer, pode ser diferente daquilo que a tua família quer que você siga. Acontece conosco ou não? Temos filhos. Eu sonho. Quem é que não sonha com sua filha? Minha filha, por esses dias, Heloísa e Edne Maera, fez um vídeo, não sei se vocês viram no Instagram, dizendo: você só vai namorar no tempo certo, vai estudar, vai estudar, vai estudar. Eu digo, que bênção! Nós temos os projetos para os nossos filhos. Queremos que eles se formem, queremos que eles casem com uma pessoa boa, queremos que eles estudem, que eles cresçam, que eles prosperem. E queremos um caminho de prosperidade para eles, sim ou não? Mas a pergunta é: o que é que Deus tem para eles? Qual o caminho que Deus tem para eles? Nesses dias, há uns anos atrás, a Heloísa disse assim: eu quero ser pastora. Eu disse: disse que não dá dinheiro. Mas eu não posso impedir, se Deus tiver um chamado na vida dela. Existem os planos que a família julga ser o melhor para mim e para você. Mas existe o que Deus chamou para eu e você fazer. Jesus disse: meu pai, minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs, é o que Deus me chamou para fazer. É minha maior prioridade. Eu não estou desprezando a minha família, mas o que a minha família quer para mim não é o propósito que Deus tem para mim. Porque o propósito de Deus é maior e tem que ser prioridade na minha e na tua vida. É maior, o plano de Deus é maior. Repita comigo: os planos do Senhor são maiores. O propósito dele é o que vai reinar. O propósito dele é a minha prioridade nessa terra. Porque chega um momento que nós temos que decidir. Vou terminar agora. Eu namorava com Gabi. Essa é a última coisa que eu falo. E desde o namoro, eu deixei bem claro, Marcos, para ela: não queira me fazer escolher entre você e a obra de Deus. Porque no dia que você me fizer e chegar para mim e falar assim: ou eu ou a obra de Deus, eu acabo com você. A gente não namora mais. Deixa eu pregar, deixa o menino pregar. Aí namora depois. Quando eu voltar, dou beijo, dou abraço. Mas deixa o menino evangelizar, deixa o menino ir para o culto jovem. Chegou um ponto que ela disse: não dá, não dá. Hoje ela é mais crente que eu. Ela viu que não dava, ela disse: pronto. Tinha dia que ela disse: vá para a igreja. Disse: quem não quer agora sou eu. Quem não quer mais sou eu. Prioridade. O que Jesus está falando aqui é: os propósitos que Deus tem para mim é mais importante do que a minha família julga ser o melhor para mim. Quem entendeu o que eu falei agora? Quem está entendendo? Isso serve para os pais. Pense bem naquilo que você tem projetado para os seus filhos. Nunca esqueça que Deus tem um projeto na vida dele, maior do que o seu, maior do que o meu. Pastor, vou dizer o nome não, casal de pastores pediu perdão aos filhos, porque a vida toda forçou o filho a escolher uma profissão baseada no dinheiro, para o filho ser bem sucedido. O filho disse assim: pai, não foi minha escolha, sempre foi a escolha de vocês. O filho queria ser músico. Por que os pais não motivaram o filho a ser músico? Porque música não dá dinheiro. Cresceu, casou, depois que ganhou liberdade, abandonou o que tinha estudado que os pais queriam e mergulhou na música. E os pais botou a mão na cabeça e disse: meu filho, não faça não, pelo amor de Deus. Eu agora estou feliz, pai. Os pais reconheceram o erro que cometeu e disse: meu filho, me perdoe.
Porque em todo o tempo eu não pensei no seu gosto, não pensei na realização do seu sonho. Eu pensei no nosso bem-estar, mesmo por amor, mesmo querendo proteger. Precisamos parar para pensar nisso. Os projetos de Deus são maiores do que aquilo que a gente pensa ser o melhor para nossos filhos. Você pode ficar em pé nesse momento? Dá glória a Deus. Diga glória a Jesus.